partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com o escritor Djalma de Melo Carvalho, de Santana do Ipanema, que está lançando o seu 12º livro. Este livro aqui, ó, O Calor do Sertão. O lançamento vai ser nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Hotel Marcel Mar. Muito bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, eu gostaria de saber por que esse título, O Calor do Sertão. Olha, os meus livros, a partir do 2º livro, eu sempre coloco títulos que têm qualquer relação com o Nordeste. Chuva, vento, mormaço, nuvem. Então, até um amigo meu disse, os títulos seus desses livros são títulos molhados. Né? E esse eu fugi um pouquinho da temática, né? Mas, de qualquer maneira, é calor. É um calor atmosférico, faz calor em Santana do Ipanema, e também tem aquela parte do sentido figurado, que é o calor humano, é a hospitalidade do sertanejo, é aquele abraço apertado, do sorriso alegre do santanense. Então tem essas duas coisas mexendo aí com o calor do sertão. Como eu disse na abertura da entrevista, esse é o seu 12º livro. Todos eles são de crônicas? Não, há um que é de contos, é o 3º livro, parece, 3º publicado, de contos. Eu reuni nesse livro 20 histórias de Santana do Ipanema, há assuntos que eu não podia falar assim claramente, então coloquei como contos. Se alguém quiser aproveitar mais tarde para uma novela, alguma coisa, está lá, modestamente, mas estão lá. O resto são crônicas, todos eles crônicas, menos esse daí. Até esqueci até o nome do livro de crônicas. Chuvas Passageiras é o livro de contos. E onde é que o senhor busca inspiração para tanta obra? Olha, a inspiração é a própria paisagem sertaneja, aquela paisagem tostada do sertão alagoano, aquela cidade cercada de serras e serrotes, e aquelas paisagens humanas. São os tipos populares da cidade, os viventes da cidade, todas aquelas pessoas que compõem a sociedade de Santana do Ipanema, aquelas histórias foram contadas pelos mais velhos. A cidade interior tem de tudo, né? Tem tudo. Tem o boêmio, tem o poeta, tem o artista, tem o filósofo de botequim, tem o cachaceiro e tem o mentiroso também. Tá aí, tá tudo aí. E como é que surgiu essa tendência, assim, para escrever? Mas Santana do Ipanema, na sua história de literatura, havia poucos escritores. E a história da cidade também, pouca gente tinha escrito a história da cidade. Então, eu vou escrever um livro falando da história de Santana do Ipanema, como ela nasceu, quando foi fundada, e mais em crônicas, quer dizer, são pedaços, são retalhos de história. E, a partir daí, eu comecei a juntar essas pessoas, essas figuras simpáticas da cidade, essas figuras que são folclóricas, são engraçadas, e eu misturei história com histórias engraçadas. Você vê que você vai rir com essas histórias que estão por aí. Então, eu misturei tudo, né? Esse primeiro livro foi mais de histórias, foi Festa de Santana, 230 e poucas páginas, né? Pretendo até publicar uma 2ª edição. Eu acho que vai ter tempo, daqui a uns 2 anos, de publicar, porque corrigir, acrescentar mais alguma coisa. Há alguns santanenses literatos, cultos, intelectuais, fizeram algumas críticas. Olha, você errou aqui, acrescenta mais isso e aquilo. Então, eu vou fazer uma 2ª edição, já com todas essas modificações. Como explicar para quem não é da região o que seja viver no sertão? Olha, o sertanejo, tem aquela história de o sertanejo é, antes de tudo, um homem forte, né? É forte. Mas o sertão é um lugar muito aprazível. E a gente fica longe do agreste, não, fica perto do agreste e longe da mata, né? Do litoral. Então, a gente tem que viver essas 3 situações. O homem do sertão é o homem bem forte, é o homem tostado pelo clima, é o homem trabalhador, é o homem apegado à sua terra.
Então, o sertanejo, ele é muito apegado a um fanismo, assim, local, sertanejo do homem do sertão. Então, eu digo tudo isso aí, nesse livro tem essas coisas também por aí. Então, o sertanejo é esse homem forte, é esse homem apegado à sua terra, à sua origem, de homem forte, de trabalhador, de valente, de valentão, de machão, de tudo. O que você pensar em homens, em tipos populares, em tipos humanos, o sertão está cheio. E como é a convivência com a falta de chuva? Olha, a falta de chuva é um problema histórico. Dizem alguns que a falta de chuva é problema periódico, que como é que diz? A seca vem, que ela vem virar, ela virá. Agora, existem ciclos dessa seca, existem ciclos. Alguns dizem que ciclos, outros acham que não há ciclos. Então, são coisas assim que dependem de estudos. A seca de 1977, a seca de 1952, então ciclos assim. E o sertanejo, ele tem que conviver com a seca. Ele tem que achar um meio de conviver com a seca. Ele tem que fazer depósito de água, fazer açudes, construção de barragens, tudo ele tem que conviver com isso. Não adianta sofrer, ele tem que conviver com o problema de seca, o problema da falta de chuva. Isso aí não tenha dúvida. Não, porque ele vai sofrer. Se você sofre porque você não se preparou para aguardar a seca, né? Então, o sertanejo tem que conviver com o problema de falta de chuva. Tem que se preparar, porque sabe que ela vem. Bom, falando sobre o seu trabalho literário, o senhor disse agora há pouco que pretende relançar um desses seus livros. E, além disso, o que mais o senhor pretende em termos de futuro? Olha, eu sou aposentado do Banco do Brasil, trabalhei 30 anos e 4 meses do Banco do Brasil, me aposentei como gerente lá mesmo, Santana do Panema, minha terra. E, antes de me aposentar, o Banco do Brasil, como empresa moderna, de grande porte, ela preparava, não sei se ainda prepara, os funcionários que estão prestes a se aposentar, faltando um ano para se aposentar, ele prepara, tem um curso, um seminário de preparação para a aposentadoria. Então, eles dão lá um roteiro para você conviver com a aposentadoria. É um mundo diferente. Você saia de manhã para o trabalho, voltar às 7 horas da noite, e de repente você se aposenta, você fica em casa fazendo o quê? Então, eu fui para esse curso e aprendi a conviver com a ociosidade. E para conviver com a ociosidade, eu resolvi escrever. É uma coisa gostosa você escrever. Você vai escrevendo, eu digo até brincando, que escrever é como coçar. Quanto mais você coça, tem vontade de coçar. E você é jornalista, sabe disso. Quanto mais você escreve, mais tem vontade de escrever. Então, eu preencho a minha ociosidade escrevendo. Toda semana eu escrevo e mando crônicas. Eu escrevi para o Jornal de Alagoas, Gazeta de Alagoas, os jornais, depois suspendi e agora eu mando crônicas para o Matanet, aquele portal que existe em Santana do Panema, que é um jornal digital, virtual de Santana do Panema. Eu publico toda semana uma crônicazinha, mando para lá, conto o fato para lá. Então, o fato é que eu preencho o meu horário de ociosidade escrevendo. Bom, o seu livro, O Calor do Sertão, ele está sendo lançado nesta quarta-feira, como eu disse agora há pouco, a partir das 8 da noite, no Hotel Marcel Marco, numa iniciativa do Distrito LA3 de Laje Internacional. E a arrecadação vai ser revertida para a Associação de Pais e Amigos do Leucêmico de Alagoas. Agora, um detalhe, como adquirir o livro? Esse livro eu não vou vender. Eu já fiz um lançamento de outro em Santana do Panema. Eu fiz também essa mesma ação beneficente. Toda a venda do livro que ocorreu lá em Santana do Panema, cerca de 100 livros aproximadamente, eu destinei à Casa São Vicente de Paula, que é uma casa de caridade que abriga velhinhos, idosos de Santana do Panema. A mesma coisa eu estou fazendo agora com essa ação. Estou destinando cerca de 200 livros para a APALA, a Associação dos Pais e Amigos Leucêmicos de Alagoas, que tem uma área sensível de diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Então, toda a renda será
destinada à Pala. Lá, quem quiser adquirir o livro, vai à Pala, se quiser a Pala. Depois do lançamento do livro, ele pode ir à Pala, que eu vou colocar à disposição da Pala mais uns 100 livros lá. Eu fiz uma edição de 300 livros, pretendo vender lá na reunião, lá no lançamento, cerca de 100, e sobram 100, eu deixo com a Pala, quem quiser. A Pala tem um bocado de colaboradores, né? É só ela mandar um livro para cada um e adquire o livro. Ok, muito obrigado então a Djalma de Melo Carvalho, escritor que está lançando seu 12º livro nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, no Maceió Mar Hotel. Vamos agora ao intervalo, voltamos daqui a pouco conversando com o deputado estadual Davi Maia, do Democratas. Até já.